e por questão nociva que eu estava comentando, né? Justamente, enfim, às vezes a pessoa cai nas drogas, no alcoolismo ou algum um outro uso, enfim, que acabe se machucando, né? E justamente o lazer, ele procura ser o contrário disso, né? Ser justamente esse espaço em que a pessoa possa desenvolver, pessoalmente descansar e desenvolver, se divertir, né? Para que acabe de alguma maneira dando um sentido maior para a sua vida, né? Para além do próprio trabalho ou de alguns outros aspectos, né? Enfim, um outro autor, esse brasileiro, né, também bastante importante nesse campo de estudos, é o Marcelino, é vinculado ao campo da educação física, que ele vai apresentar 4 pontos para caracterizar o lazer. O primeiro, a ideia do lazer como uma cultura, né, vivenciada nesse tempo disponível, né, e aí ele vai sair um pouco dessa ideia de tempo livre, porque na verdade não é um tempo que é livre, né, é um tempo que tem disponível em meio a tantas obrigações, né, profissionais, escolares, familiares, sociais. E ele vai combinar então esses dois aspectos, por um lado do tempo e por outro lado da atitude, né? Ou seja, o que a pessoa vai fazer com aquele tempo, né? Qual é a prática que ela vai se dedicar em relação a esse sentido, como é que ela percebe esse tempo e que uso que ela vai dar para ele, né? E essa atitude também envolve, aí a gente poderia incluir também a ideia de estética, né? De como é que ela se coloca no mundo, como é que ela desenvolve seus sentidos, né? Um outro ponto, né, que o lazer é um fenômeno gerado historicamente, como a gente vem vendo, né, nessa série de vídeos aqui, né, a partir do qual do próprio lazer surgem alguns valores que questionam a sociedade como um todo, né, e como é que é essa estrutura social vigente, né. Ao mesmo tempo que ele questiona, ele também reflete um pouco isso, né. Vou dar um exemplo aqui de um estudo que eu vi, né, que era justamente sobre como é que era o tempo de recreio nas escolas, né. Então era uma geógrafa que fez esse estudo de como é que era a utilização do pátio, né? E aí ela percebia que no pátio, de alguma maneira, eu tinha esse uso por aqueles meninos que jogavam futebol e as outras pessoas, as meninas e os meninos que não eram bons no futebol, tendo que ficar, de alguma maneira, em espaços marginais, né? E o quanto isso refletia uma cultura machista da própria sociedade que estava ali e que, quando questionado, as pessoas, né, os próprios alunos, vocês não acham que os outros também teriam o direito de usar o pátio? Não se percebia, porque era uma coisa tão internalizada, de alguma maneira, né? E aí então ela propôs um trabalho que era justamente isso de se fazerem outras atividades no recreio, naquele espaço, né, que possibilitasse esses diferentes usos, né, e não mais essa estrutura de dominação, digamos assim, daquela quadra por quem joga futebol, né? Enfim, outro ponto que, voltando aqui ao Marcelino, né, do lazer como um tempo privilegiado para a vivência de valores que contribuam para mudanças de ordem moral e cultural, né, e do lazer como um portador duplo de um aspecto educativo e um veículo e objeto de educação. Então a gente vai ver, né, que por um lado essa ideia do lazer também, né, como a gente comentou, de distinção social lá no próprio Veblen, né, mas também uma expectativa muito grande de formação de uma sociedade a partir do lazer, né? De formação de valores, enfim, a partir desse campo. Então, esse tempo livre e lícito, ele não é tão livre e lícito assim, na medida em que eu tenho uma série de tentativas e organizações, enfim, que vão buscar, de alguma maneira, educar, né, ou orientar. Se a gente for ver, a própria palavra educação vem do verbo latim ducere, né, que é dirigir esse tempo, né, seja a partir de colônias de férias ou da própria promoção da atividade física, enfim, e outros elementos, né, que vão se colocar aí.